Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o significado e o valor que a gente dá para as coisas que nos acontecem. Então, tudo que nos acontece na vida tem o significado e o valor que a gente dá. Essa nossa interpretação, né, que a gente faz dos acontecimentos, ela está ligada a acontecimentos e experiências passadas, né? Então, a forma como a gente digeriu situações passadas influencia diretamente na forma como a gente interpreta as novas situações. O nosso pano de fundo emocional daquele dia também vai influenciar a nossa interpretação diante das situações. Então, se num dia você está muito alegre, de bom humor, tá tudo positivo, dificilmente vai acontecer, você vai interpretar os acontecimentos daquele dia de forma negativa, né? Vai ser muito difícil isso acontecer. Em compensação, no outro dia, se você está de mau humor, pensamentos negativos, sentimentos negativos, você vai interpretar tudo que acontece naquele dia de forma negativa. Você vai ter muita dificuldade de enxergar naquele dia as pequenas coisas positivas que estão acontecendo e acontecem a todo momento. Então, as nossas experiências e o nosso pano de fundo emocional influenciam muito o significado e o valor que a gente dá para os novos acontecimentos. Siddhartha Gautama, que é Buda, fala de um ensinamento que o desejo, né, e as expectativas são a grande fonte, né, do nosso sofrimento. E ele fala que os desejos e as expectativas, eles nascem de uma ilusão que a gente tem, né? Então, a gente atrela a nossa alegria e a nossa felicidade a coisas externas, a situações e as pessoas, quando que, na verdade, o sentimento de alegria, de felicidade, de plenitude é algo interno, inerente de todos os seres, independente daquilo que está acontecendo. Estou falando sobre esse ensinamento budista porque as nossas expectativas e os nossos desejos também influenciam a forma como a gente interpreta as situações. No Yoga Sutra, o Sutra 2.4, Avidya Chetramotaresham Prasuptatanovichino Dharanam. Patanjali está dizendo que a vidya, a ignorância ou a ilusão, como chamou Buda, é a principal causa de todo o sofrimento humano. Então, a ignorância vem dessa confusão que a gente faz com relação ao valor das coisas e a gente acaba criando expectativas e desejos. E aí, por isso, a gente acaba sofrendo ou não se sentindo plenos e felizes, né? Quando a gente atrela a nossa felicidade ou a nossa plenitude a coisas externas e elas não acontecem, ou até mesmo quando elas acontecem, né? A gente atrelou a nossa felicidade a um carro novo, por exemplo. Você vai sofrer até conseguir aquele carro. Quando você conseguir, você vai ficar feliz por um mês ou por alguns dias. E depois aquele sentimento de felicidade vai desaparecer e você vai atrelar ele a outra coisa. É assim que a nossa mente funciona quando a gente está nessa condição que Patanjali diz de ignorância ou que Buda diz de ilusão. E esse sentimento, ele vai deixar de existir quando está atrelado às coisas externas, porque isso é algo que não é permanente, né? Então, o sentimento, essa permanência da alegria e da plenitude, a gente só encontra internamente. E o que tem a ver, né? Esse significado das coisas com a prática de yoga, né? Então, a prática de yoga, ela é um momento, né? O momento onde a gente sobe ali naquele tapete para praticar asanas, a gente tem a oportunidade de entender como a gente está naquele dia, né? De entender como está o nosso plano de fundo, o nosso pano de fundo emocional. Se naquele dia eu estou bem, estou tendo pensamentos positivos, ou se estou mal, com uma série de pensamentos negativos.
A partir do entendimento do nosso pano de fundo, a gente consegue conduzir o nosso dia. Então, se você já percebeu que naquele dia você não está muito bem, você tem a oportunidade de conduzir o seu dia com um pouco mais de cuidado. E a prática também muitas vezes vai transmutar esse nosso sentimento. Então, muitas vezes a gente vai subir no tapete, talvez com um pouco mais de negatividade, né, de pensamentos negativos, de emoções negativas. E quando a gente sai do tapete, aquilo ali já foi. Então, é uma oportunidade, muitas vezes, de liberar essas emoções negativas, de transmutar essas emoções para outras emoções positivas. Então, num primeiro degrau, né, a nossa prática de asanas, ela nos ajuda a enxergar, né, através da autoobservação, enxergar como que o nosso pano de fundo emocional está naquele dia. E ao longo do tempo, né, ao longo dos anos de prática, cada vez mais a gente vai ganhando consciência sobre as nossas experiências. Eu tô falando isso porque eu já estudei os sutras 2 vezes, né? Uma vez na Índia e uma vez aqui com a Sasha. Eu já tinha passado por esse sutra, que eu acabei de citar, que é o 2.4. Na época, eu tive uma outra interpretação com relação ao ensinamento. E recentemente aconteceu que eu recebi uma mensagem e na hora eu interpretei a mensagem de forma negativa e reagi. E aí depois eu fui pensar melhor sobre a situação. Falei, gente, por que eu reagi dessa forma? O que tinha naquela mensagem que eu interpretei de uma forma negativa? E aí foi quando eu vi que aquela experiência era uma experiência minha. A pessoa não tinha dito nada de negativo na mensagem. Mas eu interpretei aquela mensagem com base em experiências anteriores que não foram positivas e com base numa expectativa em um desejo que eu tinha com relação àquela mensagem, que aquela mensagem fosse diferente daquilo que eu tinha recebido. Então percebe que tudo acontece na gente. A pessoa não tinha dito nada de negativo e eu, com as minhas experiências, expectativas e desejos, transformei uma situação que não tinha nada de negativo em algo negativo. Então, ao longo do tempo, a prática de yoga ela vai nos trazendo essa consciência e esse olhar mesmo para dentro, né? Isso é um exercício de olhar para dentro. E muitas vezes passa batido, né? Isso vai acontecendo ao longo do tempo, as oportunidades vão surgindo ao longo do tempo e eu acredito que tudo no momento certo. Então, a prática, ela é essa oportunidade mesmo, né? De olhar para dentro, de ir aos pouquinhos expandindo a nossa consciência e o nosso entendimento de que tudo começa em nós, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, a forma como a gente age ou como a gente reage, começa em nós, né? E a gente tem muito o hábito de culpar o outro pelo que a gente sente, né? Ou de culpar o outro pela forma como a gente reage. E a prática, ela vem nos convidando, né? Para olhar para dentro e investigar internamente o que tem acontecido, o que já aconteceu, como a gente está naquele dia, para que a gente traga mesmo essa autorresponsabilidade, né? Então, hoje eu quero deixar aqui, né, essa reflexão sobre o valor e o significado que a gente tem dado para as coisas que nos acontecem. Se a gente tem buscado interpretar as situações com o nosso pano de fundo emocional mais equilibrado, né? Ou se a gente tem essa visão de deixa eu olhar para dentro e ver como é que eu tô hoje, né? Quando a gente interpreta uma situação de forma negativa, tá, por que eu estou interpretando isso de forma negativa? Será que já me aconteceu algo lá atrás? Será que eu criei alguma expectativa ou algum desejo com relação a essa situação e isso tá me gerando esse sofrimento? Isso tá me gerando essa negatividade, né? Então, o convite de hoje é esse, pra gente olhar com carinho para o significado e para o valor que a gente dá para as coisas, para a gente nunca se esquecer que a nossa plenitude, que a nossa felicidade, que a nossa alegria
é uma condição interna, inerente de todos os seres. Nunca atrelar essa nossa felicidade, essa nossa alegria, essa nossa plenitude às coisas externas, né? É claro que a nossa mente não funciona de uma forma tão simples assim, mas o convite é para que a gente, sempre que a gente esteja com uma emoção negativa, a gente tentar buscar, né? Será que eu estou criando uma expectativa? Será que eu estou atrelando a minha alegria e a minha felicidade a alguma coisa externa, a alguma pessoa, a alguma situação? Então, fica aqui o convite para a gente refletir hoje.